E agora? Vazaram as conversas do Moro, os advogados do Lula entraram com um pedido para soltar o Lula vai ser solto, vão pedir a cassação do Bolsonaro, anular a eleição. Meu Deus do céu, que confusão! Me explica direito? É sobre esse assunto que eu vou te explicar direito hoje. E você que tem acompanhado as últimas notícias, tá aí sem entender nada. Confesso que eu também. Nós já estamos numa confusão jurídica, política e, sinceramente, eu acho isso horrível para o nosso país. Né? O povo brasileiro que sofre com tudo isso, com toda essa instabilidade, com toda essa insegurança. Mas eu quero tentar te explicar um pouquinho a questão jurídica de toda essa confusão. Você que ouviu nos noticiários que vazou a conversa do juiz Sérgio Moro, hoje não mais juiz, agora ministro do atual governo Bolsonaro, ministro da Justiça. E o que significa isso, vazar conversa, mas o Moro está envolvido em corrupção, o Moro também é bandido, o Moro... Não é nada disso. Existem indícios de ter vazado algumas conversas hackeadas, conversas ilegais, conversas entre na época, juiz Sérgio Moro com o procurador da República, né? Representante do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que acusa. Então, na Justiça, o que a gente tem? O juiz imparcial, o Ministério Público, que é o órgão que, em tese, defende a sociedade e é o que acusa, e a parte da defesa, que somos nós, advogados, que olhamos para a situação específica. Então, tanto o Ministério Público quanto os advogados, nós somos parciais. Nós tomamos um lado da história, acreditamos naquela verdade e defendemos aquela verdade. O juiz, ele é a figura neutra num processo. Juridicamente falando, esse é o mundo ideal. É isso que nós, operadores do direito, esperamos da justiça. Que o juiz seja imparcial e nós possamos fazer o nosso trabalho. Mas o que tudo isso tem a ver com essa conversa do Moro, essa suposta conversa? Porque essa conversa ainda não se trata de uma conversa oficial, é uma conversa hackeada, que não foi reconhecida ainda como verdadeira. Mas estou falando o que você tem ouvido, né? Estou trazendo aqui esses aspectos que a gente ouviu, que tá todo mundo comentando. Nessa suposta conversa, o juiz Sérgio Moro, à época juiz, tem uma conversa com o órgão do Ministério Público desejando a condenação do ex-presidente Lula. E o que significa isso? De maneira que fazia esforços e toda essa matéria que vem à tona, ela traz a questão que o juiz Sérgio Moro, na época juiz, desejava a todo custo que o Lula fosse preso. E você que está me assistindo aqui, que com certeza tem uma posição política, deve estar pensando assim, qual o problema nisso? Que bom! Ele é o nosso herói. É isso mesmo, ele tem que desejar que o Lula seja preso. O Lula é corrupto, o Lula roubou, o Lula isso, o Lula aquilo, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Tá tudo certo que você pensa de política. E um dia a gente pode falar de política aqui no Explica Direito, muito embora não é o objetivo do canal. O que eu quero te dizer? Juridicamente é inadmissível um juiz tomar uma postura política. Então um juiz jamais pode ser considerado um justiceiro. O que, infelizmente, o juiz Sérgio Moro foi considerado pela sociedade. A sociedade tem na figura do Moro, hoje agora ministro, mas na época juiz, o grande justiceiro. E isso, para o meio jurídico, é um grande problema. Porque hoje, independente da sua posição jurídica, se você está totalmente convicto do que aconteceu e o Lula realmente tinha que ter sido preso, na sua opinião, ou se você é Bolsonaro, ou se você não é nenhum dos dois e quer todos os corruptos presos, assim como eu quero todo mundo preso também, mas eu não aceito que
por conta da gente ter uma verdade esclarecida, a gente possa corromper o judiciário. E se isso aconteceu em algum momento, e se isso ficar comprovado, é importante sim que sejam tomadas medidas. É claro que agora, as outras questões que eu falei aqui no começo, a defesa do Lula vai alegar o quê? Que devido a essa imparcialidade, o juiz não poderia julgar esse processo. Então o julgamento que vai ter essa semana, que vai pedir a liberdade do Lula, ele vai pedir o quê? Que seja nulo o processo. Por quê? Que história é essa? Ele já não está preso, condenado em várias instâncias. A argumentação da defesa é que o juiz, que julgou lá em primeira instância, no caso o Moro, estava totalmente parcial devido a esse fato novo e que o julgamento dele não vale, em consequência, nenhum outro valeria. Agora, como vai ser daqui para frente, eu vou acompanhar junto com você e nós vamos falar mais sobre isso. Ainda pode haver algum pedido ou algum outro conteúdo que diga que isso também interferiu nas eleições, então o Lula não pôde participar e um pedido para que as eleições sejam anuladas. Para mim, particularmente, isso tudo é muito prejudicial, isso tudo é uma grande bagunça. A gente já está num cenário político muito confuso, atrapalhando as nossas vidas, decisões que têm tudo a ver com a minha vida, com a sua, com a dos seus pais, com a dos meus, com a dos nossos filhos, com dos funcionários desse país, com os dos empresários desse país. Então o país precisa de um sossego e chega de briga política. Quanto à questão jurídica, que é o que eu disse para vocês aqui, essa imparcialidade do juiz é importante que a gente entenda que ela deve ser mantida. Porque hoje nós, nesse cenário político, é muito fácil a gente se manifestar. É claro que eu tenho certeza, não importa o lado que você esteja aí me assistindo, se você é de direita, se você é de esquerda, se não é nem direita nem esquerda, você não deve ser a favor da corrupção, como eu também não sou. Mas quando a gente fala de imparcialidade jurídica, é garantir a você o direito de ser defendido. É garantir ao Estado, na figura do Ministério Público, o direito de acusar, de defender a população, do advogado fazer o seu trabalho e exercer o direito de defesa. Imagine você numa situação, você está passando por um processo e você sabe que o advogado da outra parte tem uma convicção com o juiz e tem acesso ao juiz que o seu advogado não tem, e por conta dessa parcialidade o seu processo corre um risco. É dessa imparcialidade juridicamente que nós estamos falando aqui. Esse caso, ele tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todo o povo brasileiro. Considerar uma imparcialidade e, muito embora até que se prove o contrário, eu admiro sim o trabalho do juiz Sérgio Moro como juiz, mas se comprovada essa imparcialidade, que ao meu ver, juridicamente, foi apontada diversas vezes nesse processo Lava Jato. Nós temos o vídeo aqui, no caso da prisão ou soltura do Lula, eu já falava sobre isso, eu já não concordava com a postura do juiz Sérgio Moro à época, em ter contato com o desembargador, num momento de férias. Isso não existe na justiça, né? Eu sou advogada há mais de uma década e quando eu defendo os interesses do meu cliente, eu nunca vi um juiz de primeira instância ligar para o desembargador estando em férias em outro país. Isso é fora da realidade jurídica. Então, pensando na questão jurídica, e é esse o meu compromisso com vocês aqui no canal, que eu venho falar sobre essa polêmica, sobre esse tema. Porque conteúdo sobre isso, né, político, vocês têm um monte aí para escolher. Mas aqui a gente precisa ter um pouquinho de consciência jurídica, de entender que essa decisão tem sim a ver com a minha vida e com a sua vida. E se você gostou desse vídeo, se você acha importante, não esquece, o Explica Direito tem esse objetivo, descomplicar o mundo jurídico, né? Tudo isso que é tão difícil de entender, ninguém entende o que está acontecendo, um fala de um jeito, outro fala de outro, e ao mesmo tempo não tem nada a ver com a minha vida, mas tem tudo a ver com a minha vida. Então, o Explica Direito é esse canal. Você já se inscreveu no Explica Direito? Toda semana a gente tem um vídeo sobre os seus direitos, sobre os seus deveres. Se inscreve aqui no YouTube, clica no sininho. Toda semana tem vídeo novo para você.
A gente também tem a lista de transmissão no WhatsApp, manda uma mensagem, a gente te inclui na lista de transmissão automática e chega o vídeo até você. Também a gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. O Explica Direito quer chegar ao maior número de pessoas, porque a gente entende que quanto mais consciência a gente tiver dos nossos deveres, dos nossos direitos, mais cidadão nós seremos. Tá legal? Desejo que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau!